Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer, Espírito Santo, por mais uma quinta-feira que nós estamos aqui. Uma noite, Senhor Deus, nós separamos para falar do Senhor. Para todos que estão agora ligadinhos nessa programação, Pai. Deus, que não seja, Senhor, as minhas palavras, mas sejam as tuas palavras em mim. Que eu seja um instrumento nas tuas mãos para levar, Senhor, a tua palavra na casa, na família. Que a tua palavra, Senhor, venha transformar, venha trazer, Senhor Deus, a alegria, a cura, a libertação para este lar, Senhor. Que o Senhor possa fazer aquilo que eles estão precisando, que nós estamos precisando nessa noite. Pai, eu peço, Senhor, a tua direção. Espírito Santo, me direciona para que eu possa falar aquilo que está no coração do Pai. Senhor, eu não quero atrapalhar o teu agir. Eu não quero, Senhor Deus, impedir o seu agir. Eu quero ser um canal de bênção na vida dessas pessoas. E eu já amarro todo o mal, tudo aquilo que queira atrapalhar, Senhor, essa live eu já amarro em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Amém? Eu esqueci de mandar um abraço muito grande para o pastor João Fabrício, presidente dessa obra. Um grande abraço para você, né? Para sua esposa também, evangelista Claudete. Não esquecendo também do pastor vice-presidente, pastor Cláudio Japão, a esposa dele, a sua irmã Jane. Um grande abraço para todos, né? Da família Libertação. Uma igreja que tem compromisso com a palavra, gente. Com a palavra de Deus. Amém? Olha, essa mensagem está ao vivo na quinta-feira, né, na igreja, e sexta-feira eu posto no YouTube. Então você que está ligadinho no YouTube agora, você se inscreva no meu canal se você não é inscrito, você curte essa pregação e ative o sininho para receber as notificações, tá bom? E já quero mandar um abraço também, que agora ele assiste pelo YouTube. Um grande abraço para o meu tio Gilberto, lá de São José, a esposa dele, tia Lucinda. Estão ligadinhos agora toda sexta-feira no YouTube. Então, um grande abraço para você, para toda a família, para o Lequinho, para o Juninho, viu? Para todo mundo lá. Um beijo bem grande para vocês, tá bom? Gente, olha, hoje eu vou falar de um assunto. Anotei bastante coisa aqui, por isso que eu falei, anota aí que é de Deus. Pega o caderninho aí. Então, eu vou falar sobre um assunto que tem nos tirado, tem prejudicado muito o andamento da nossa fé cristã, que é a incredulidade. Então, eu quero falar um pouco sobre isso hoje. O que é incredulidade? Qual é a consequência da incredulidade na nossa vida? O que é incredulidade, gente? É a falta de fé, realmente, a incredulidade significa falta de fé. Então eu vou falar com vocês acerca disso. E baseado no que eu quero falar isso? Em Marcos capítulo 6, vamos lá? Deixa eu só marcar aqui um versículo, que eu quero voltar aqui para ser mais rápido. Lá em Marcos capítulo 6, nós temos uma passagem, gente, que ao mesmo tempo que a gente fica tão maravilhado com os milagres que o Senhor, né, nos deixou, Jesus, que o nosso Senhor Jesus nos deixou, a gente fica maravilhado. Nós ficamos assim também entristecidos, porque a incredulidade, ela limita o poder de Deus na nossa vida. Então, nessa passagem de Marcos capítulo 6, ela nos dá um exemplo muito triste. Ela fala sobre o momento em que Jesus chega na cidade de onde ele cresceu, na cidade de Nazaré. Na verdade, não era nenhuma cidade, era uma aldeia. Era uma coisa assim, né? Sabe aquele lugar que todo mundo conhece todo mundo? Nazaré era assim. Então, todo mundo conhecia Maria, todo mundo conhecia José, todo mundo conhecia Jesus, os irmãos de Jesus, as irmãs de Jesus. Ele era conhecido. E ele já estava fazendo
ele já estava fazendo as missões dele na terra, já estava curando, já estava libertando. E aí o que acontece? Ele foi para Nazaré. Quando ele chegou em Nazaré, a Bíblia nos deixa um relato muito triste. Jesus olha e ele pregando o evangelho, pregando o reino de Deus, ele chegou a uma conclusão. Olha o que ele fala aqui, ó. Ele fala assim no Marcos capítulo 6 e versículo 4, diz assim: E Jesus lhes dizia: Não há profeta sem honra, senão na sua pátria, entre os seus parentes e na sua casa. Jesus começou a perceber o quê? Que as pessoas que conheciam ele, que cresceram com ele, não conseguiam olhar ele como filho de Deus. Se você ler o versículo 3, fala assim, que as pessoas olhavam para Jesus e falavam assim: nossa, mas aquele ali não é o carpinteiro, filho da Maria? Não é filho de José? Falando que é filho de Deus. Ai, que coisa de louco. Então, as pessoas não conseguiam acreditar que Jesus era filho de Deus, e por isso não criam naquilo, não acreditavam naquilo que Jesus estava fazendo. No versículo 2 está dizendo assim que Jesus, ele ensinava na sinagoga, e muitos ouviam e ficavam admirados com a sabedoria que Jesus tinha. Gente, hoje, no século 21, nós temos acesso à cultura, nós temos acesso à escola. Então, você conta no dedo as pessoas que não sabem ler. Ainda existe pessoas que não sabem ler, que não sabem escrever, ainda existe. Mas não é a realidade dessa época. As pessoas dessa época aqui, gente, se não tivesse ligação alguma com o rei, não sabia nada. Eram analfabetos, não sabia ler, não sabia escrever. Vocês acham que Maria era alfabetizada? Que nada, gente. Maria, mãe de Jesus, era analfabeta. Olha para você ver, ela não sabia ler, ela não sabia escrever, não. E isso não impediu de Deus escolher a Maria para ser a mãe de Deus. Então, Deus está muito longe dos nossos valores. Os valores de Deus são outros, não são os nossos. Então, e Jesus estava aqui em carne, mas ele era filho de Deus. Ele tinha sabedoria que vinha do céu. Então, a Bíblia fala que quando Jesus falava, ele falava com autoridade. Mas, mesmo o Senhor Jesus falando com autoridade, ensinando na sinagoga, muitos não acreditavam nele. E assim, mas foi um pico tão grande de descrédito à palavra de Jesus, que Jesus comentou nesse capítulo a admiração dele pelos incrédulos. Nossa, mas inacreditável. E nós vemos, gente, que a palavra de Deus em Hebreus, nós vamos ler agora, Hebreus capítulo 4, versículo 2, ele nos fala de algo, o que acontece, por que as pessoas podem ouvir Jesus, o próprio Jesus falando em autoridade do Espírito, e não consegue reter aquilo para ele. Olha o que a palavra de Deus nos fala em Hebreus. Depois a gente volta aqui para Marcos, tá bom? Eu já deixei marcadinho aqui, ó, Hebreus capítulo 4 e versículo 2. Gente, anota esse versículo. Anota. Esse versículo falou muito comigo hoje. Olha, presta atenção, gente. Porque também a nós foram pregadas as boas novas. Todo mundo está tendo a oportunidade de receber a palavra de Deus, que nós chamamos aqui de boas novas. Todos, tanto os que estão aqui dentro, quanto os que estão lá fora. De alguma maneira, o evangelho está sendo pregado. E nesse tempo, não era diferente. As pessoas que estavam na sinagoga também estavam ouvindo Jesus falar. Mas olha só, gente. Porque também a nós foram pregadas as boas novas como a eles. Mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou. Tudo que Jesus falou lá, o pessoal, sei. Nossa, mas ele é filho
Da Maria, de José. Nossa, nada a ver. Foi isso que aconteceu? Foi. Mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou. Por que não aproveitou, gente? Por que eles não reteram para ele? Porquanto não estava misturada com a fé. Gente, que isso? Não estava, a palavra recebida por Jesus não estava misturada com a fé. Eles não tinham fé. Eles não tinham fé, gente. Por isso que eles não conseguiram crer no poder de Jesus. Não conseguiram crer na palavra que Jesus estava pregando na sinagoga. Porque a palavra não estava misturada com a fé daqueles que a ouviram. É muito triste. Então, quando nós também começamos a duvidar do poder de Deus, do que Ele pode fazer, nós também não deixamos a nossa fé misturar com a palavra. É um bolo, é uma receita. Se você fizer uma receita, se faltar algum ingrediente, vai desandar aquele bolo. Não vai dar certo. A fé, junto com a palavra, ela funciona. Mas se não misturar a fé com a palavra, não vai servir para nada. As pessoas não vão crer, nós não creremos, nós vamos ficar descrentes. E aí? Que tamanho que é o meu Deus, que tamanho que é o seu Deus? Qual é o tamanho da sua fé? Qual é o tamanho do Deus que você serve? Então Jesus, vamos voltar lá em Marcos capítulo 6. Então Jesus falou, pregou nas sinagogas no sábado. E aí, o que acontece? Não receberam Jesus. E Jesus falou assim, olha, infelizmente, o profeta, não há profeta sem honra, senão na sua própria pátria. Ou seja, às vezes, gente, é verdade isso mesmo. Às vezes você é um pai de família, uma mãe de família que está na casa de Deus, e você falando com seus filhos parece uma porta. Eles não estão nem aí. Aí você como mãe fala assim para sua filha, por favor, filha, não faça isso aí não se deve fazer. Isso aí não é coisa que se faça. Ah, mãe, não, imagina. Ai, para. Isso aí é da sua cabeça, é coisa antiga, é coisa de velho. Aí chega uma pessoa de fora, tá? Fala a mesma coisa, amiga, vamos dizer o seguinte, uma amiga. Fala a mesma coisa para sua filha e a sua filha fala assim, nossa, não é que é verdade mesmo? Mas você já tinha dito. Por quê? Foi o que Jesus falou. O profeta, às vezes na própria pátria dele, não tem honra nenhuma. Às vezes você está falando, seus filhos não estão nem aí, sua mulher não está nem aí, seu marido não está nem aí, ninguém está nem aí. Aí vem a pessoa de fora e fala e fica ouvindo. E você fica, mas que coisa. E é assim, gente, Jesus passou por isso também. Viu como que Jesus passou por tudo que a gente passa? Jesus já passou por tudo, gente, por tudo. Olha, ele como homem aqui, teve todos os sentimentos que nós já sentimos aí hoje, tá? Então, e aí o que aconteceu, gente? Por esse ambiente descrente, mesmo debaixo da autoridade do poder de Deus, olha a tristeza do versículo 5. E Jesus não podia fazer ali obras maravilhosas, somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhe as mãos. Gente, que triste. Olha o nível da nossa incredulidade. Jesus foi ali, o objetivo de Jesus ali era fazer obras maravilhosas. Não era pouca coisa que Jesus queria fazer ali. E a Bíblia fala que ele foi impedido de fazer. Ele não podia fazer obras maravilhosas ali. Ele só curou alguns enfermos, um outro só que creu na palavra, mas o que ele queria mesmo fazer, ele não fez. Gente, a nossa incredulidade paralisa o agir de Deus. Olha, você pode ter uma vida de cristã
assim firme, crê hoje, crê amanhã, crê depois. Você não está isento de chegar lá um dia e falar assim, mas será que vai acontecer? Nós não estamos isentos disso. Mas se isso acontecer, é a incredulidade. Nós temos que quebrar isso. Por quê? Porque a palavra de Deus tem que ser misturada com a nossa fé para que ela cause um efeito. Você precisa ter fé. Eu estou falando para vocês hoje aqui da palavra e você precisa misturar isso que eu estou falando para você com a fé que você tem. O que você precisa, o que você está buscando, o que você está almejando. Junta a sua fé com a palavra de Deus, começa a declarar e entra em oração na presença do Senhor, mas com justificativa, gente. Não vão entrar na presença de Deus sem saber nada da palavra de Deus. É importante, você está assistindo a live agora, você é capaz de entrar na palavra, entrar diante do Senhor em oração e falar: Senhor, eu ouvi a tua palavra diz que a incredulidade, Senhor Deus, ela paralisa o seu agir. Pai, muda a minha fé, aumenta a minha fé, acrescenta a minha fé, para que cada dia mais eu cresça, para que eu possa acreditar mais e mais no poder, no teu poder, na tua virtude. Senhor, eu creio que o Senhor é real. Gente, isso é misturar a fé com a palavra. Você está citando aquilo que a Bíblia diz e misturando com aquilo que você espera e não aquilo que você vê. Porque fé é aquilo que a gente está esperando. É aquilo que o pastor Cláudio sempre fala, né? É uma planta que você tem um projeto, que você deseja que aquilo se concretize. Aquilo é fé. Você já tem um projeto e você sabe que com o tempo certo, aquilo que você projetou vai acontecer. É isso. A nossa fé, ela tem que ser pautada em Jesus. Amém? Então, Jesus não podia, gente, fazer obras maravilhosas ali. E olha o versículo 6, que triste. A gente quer a admiração do Senhor, mas a gente quer que o Senhor nos admire pela nossa fé e não pela falta dela. Pela nossa crença nele, não pela falta do crer. Olha o que fala o versículo 6. E quem estava admirado? Jesus estava admirado da incredulidade deles. Jesus teve um momento que ficou assim: nossa, mas o quê? Ele estava... O que é admiração, gente? É você parar e observar uma situação e você achar positivo ou negativo aquilo. E Jesus, em algum momento, ele parou e olhou e falou assim: mas o que é isso? Eles não creram no poder de Deus, eles não creram naquilo que vem do meu Pai. E aí, se você continuar a leitura desse capítulo 6, ele pega os discípulos deles de 2 em 2 e fala: ó, vão pregar o evangelho para a galera que está aqui, que está lá, que está acolá. Vamos fazer a obra assim mesmo. Quem quiser crer, que creia, né, gente? E assim ele não parou, não. Ele continuou. E a Bíblia nos fala novamente do poder. Ai, que lindo, né? Jesus chamou os 12 e falou assim: eu te dou o poder para expulsar os demônios e curar os enfermos. Pode sair de 2 em 2 e orando para todo mundo aí, que vocês vão, pela mão de vocês, eles serão curados. Isso aí é poder de Deus. Aqui, se você ler no versículo 7, diz assim, ó: chamou Jesus os 12 e começou a enviá-los de 2 em 2 e deu-lhes poder sobre os espíritos imundos. Eu e você, nós temos poder sobre os espíritos imundos. Nós temos... mas eu não sou do Ministério de Libertação do pastor João Fabrício. Imagina se eu vou expulsar algum demônio da minha casa. Mentira! Não existe isso. Existe o Ministério de Libertação que o pastor João Fabrício tem, que o Senhor deu na mão dele. Mas nós também podemos expulsar os demônios, porque a palavra de Deus nos autoriza. Jesus nos dá poder. Nós falamos semana passada, produção, que falamos de poder de ser filhos, né? Jesus nos deu poder. Deus nos deu poder, gente. Poder e autoridade
autoridade, é a prática da palavra. Então, nós temos sim a autoridade de Deus para expulsar tudo quanto é capeta que estiver infernizando a nossa vida, a vida dos nossos filhos, as nossas finanças, a nossa vida emocional, a nossa saúde. Manda embora. Manda embora. Não seja um crente que fica, ai, será que eu posso orar? Ai, que medo do capeta. Gente, como assim? Eis que vos dou poder para pisar em serpentes e escorpiões, e nada vai acontecer comigo, com você. Não vai, porque estaremos em Cristo Jesus, usaremos o nome de Jesus. Para, crente, de ter medo do diabo. Ele que tem, a Bíblia fala assim, sujeitai-vos, pois, a Deus. Se você está sujeitando a Deus, o diabo vai fugir. Sabe o que é fugir? Não sou eu que estou falando, gente, é a palavra. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá. Gente, fugirá de vós. Ele vai sair correndo. É aquele tipo de crente que quando você acorda, o diabo fala assim, ah, acordou, mas não era para acordar essa raça. Por que acordou? Ai, acordou, agora não dá sossego. É isso mesmo. Acordou você, acordou a autoridade de Cristo Jesus nas suas mãos. Não tenha medo de usar a autoridade que Deus deu na sua mão, meu amigo, minha amiga. Não precisa ter medo. Você com Jesus, a maioria. Acabou. Ponto final. Então, nós temos sim. Todos nós estamos sujeitos de lá um dia a gente passar por momentos assim de incredulidade. Gente, não é normal. Como é que eu escrevi aqui? Não é normal acontecer isso. Mas é comum acontecer. Não é normal eu e você não crer na palavra de Deus. Mas é comum acontecer. Infelizmente, a gente como ser humanos, nós erramos. Aqui mesmo, algumas lives atrás, eu falei sobre Asaf, que era o cara. Pensa num homem do louvor, que estava na frente do louvor, junto com Davi, junto com depois um pouquinho do reinado de Salomão. Ele tomava conta dos levitas, ele era professor de música, ele era profeta, ele era poeta, ele ensinava, ele organizava, ele fazia tudo que tinha de fazer. E lá um dia, no Salmo 73, ele não falou assim, quase que eu me desviei. Por quê? Porque ele começou a olhar para as coisas, começou a perder a visão de fé e começou a olhar com um olhar somente do que eu estou vendo. Eu estou vendo essa flor, estou vendo esse copo, não estava vendo além disso. Nós temos que olhar além disso, gente. Além, existe o mundo material que nós estamos vendo, mas existe também o mundo espiritual. Ah, mas eu não quero entrar em guerra com o mundo espiritual. Vou dar uma notícia para você, bate o zoião aqui em mim, bate o zóio. Nós já estamos em guerra. Você pode escolher não lutar, mas tem um que vai querer lutar com você. E se você estiver fraco, ele vai comer você vivo. Vai fazer o que ele quiser na sua vida, vai te deixar infeliz, vai fazer você tentar se matar, vai fazer você desistir das coisas, vai fazer você desistir da vida. Vou dar uma notícia para você. Lute. Não se acovarde. Não seja um crente covarde. Aprenda a usar, manusear a palavra de Deus, porque, não quero lutar. Me desculpa, você já está em guerra. Já tem um que está querendo lutar contra você, para te destruir, porque é a função dele, é a função do diabo. Roubar, matar e destruir. Ele vai fazer isso se ele tiver oportunidade. Ele só não vai fazer se Jesus não permitir, se Deus não permitir. Mas se ele puder, ele mata, ele rouba, ele destrói, ele faz catástrofe. Ele tem ódio, gente, do ser humano. Ele tem ódio do ser humano. Por quê? Nós somos filhos de Deus. Nós temos, gente, a esperança. Nós temos a salvação ali, garantida em Cristo Jesus.
Ele já tem o legado dele já, gente. Ele já foi julgado, já era ele. Lá, quando Jesus voltar, já sabemos tudo que vai acontecer com ele. Com o diabo, com o inferno, com todos os seus anjos. E nós aqui nessa terra temos a chance de nos arrependermos de todo o mal, de todos os nossos pecados e estarmos na glória com o Senhor. Ele não tem essa oportunidade mais, gente. Ele já está derrotado em Cristo Jesus. E olha, se eu fosse você, não dava bobeira não. É sua família? Lute por ela. É seu filho? Lute por ele. É seu emprego? Lute por ele. Não dá bobeira, gente. Não cruze o braço. Não deixa a vida. Não faz igual como é que é o Zeca Pagodinho? Deixa a vida me levar, vida leva eu. O pastor Zeca Pagodinho não funciona não. Não tem esse negócio de vida me levar, vida leva eu, não. Não, de jeito nenhum. A vida com Deus não é assim. E aí, gente, o que a gente... Eu fiz algumas anotações aqui. O que a gente pode fazer, então, se a gente tiver... Nossa, eu vejo que eu não creio realmente no poder de Deus. Eu sou uma pessoa incrédula. Engraçado que quando eu era pequena, a gente usava muito essa palavra incredulidade. A gente falava assim, aquele ali não é evangélico. Não, aquele é incrédulo. Agora que a gente não usa mais. Mas quando eu era pequena, faz tanto tempo assim, né? Porque eu sou jovem há mais tempo. Mas faz tempo. E a gente usava essa palavra. Então, o que fazer? Nós temos um exemplo aqui em Marcos mesmo, capítulo 9... E versículo 22, né, gente? Eu tinha tanta coisa para falar, mas olha só que oração já, meu Deus! Em Marcos capítulo 9, versículo 22 até o 24, fala assim daquele jovem lunático. E aí o pai, né, que procura ajuda em Jesus, e Jesus fala assim para ele, mas olha aqui, desde quando que seu filho tá desse jeito? Ele fala, desde a infância, desde pequenininho, ele tá assim, ele se joga no fogo. O que ele fala mesmo aqui, ó? E muitas vezes tem lançado no fogo, na água, para ele se destruir. Aí, olha a incredulidade. Aí o pai do menino fala assim para Jesus, mas... se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus lhe disse, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Eu achei engraçado que Jesus, ele respondeu com uma pergunta, com uma outra pergunta, né? Porque o pai do menino falou assim para Jesus, Jesus, se tu podes fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós. Aí Jesus falou assim, se você pode crer, eu posso fazer tudo que você quer. Então, gente, é isso. Nós, muitas vezes, fazemos essa pergunta direto para Jesus. Jesus, será que o senhor pode fazer isso? Aí Jesus responde na mesma uma pergunta. Mas você pode crer? Se você crer, eu posso. Se você não crer, eu não posso. Olha só, gente. E aí, nisso nós observamos que o pai do menino falou assim, então, Senhor, eu creio. Mas ajuda a minha incredulidade. Senhor, eu sei que o Senhor pode fazer, mas eu não estou conseguindo enxergar isso. Foi o que ele disse para Jesus. Jesus, eu sei que o Senhor pode fazer, porque eu tenho visto o Senhor fazer milagre na vida de um monte de gente. Mas eu não consigo acreditar de verdade. Então, Senhor Jesus, ajuda a minha incredulidade. Foi o que está no versículo 24. Então, meus irmãos e minhas irmãs, se você está nesse nível de não, você sabe que Jesus pode fazer, você sabe que Jesus pode mudar, que Jesus pode curar, que Jesus pode libertar, que Jesus pode te dar uma nova vida, mas você não consegue enxergar isso de verdade. Nessa noite você vai pedir para o Senhor ajudar a sua incredulidade. E nesse momento o Senhor levou a cura para esse rapaz. Então, gente... E aí, para a gente fechar, olha o que Jesus quer para nós. Eu marquei aqui, ó. Romanos capítulo 11. Eu tinha um monte de coisa marcada aqui, gente, mas não vai dar. Romanos capítulo 11. É o último, tá? Prometo, nós já estamos terminando. Vou cantar a musiquinha, né, gente? Mateus, Marcos, Lucas e João. Atos Romanos, depois de Romanos. Romanos capítulo 11. Versículo 23. Olha só o que o Senhor nosso Deus fala para nós nessa noite. Ó, Romanos
capítulo 11, versículo 20. Não, 23 mesmo. Se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, porque poderoso é Deus para os tornar a enxertar. Então, se você teve momentos de incredulidade na sua vida, o Senhor Deus nessa noite é poderoso para novamente te deixar frutífero. Porque eu pedi até para a produção, antes de eu começar, para ela ver para mim o significado da palavra enxertar. E ela falou assim que a palavra enxertar é tornar fértil novamente. Então você pode dar frutos no Senhor Jesus. Se em algum momento você não creu no poder de Deus, o Senhor fala assim: se você não permanecer nessa incredulidade, não permaneça nessa incredulidade. E se você não permanecer nessa incredulidade, eu sou o Deus que faço você fértil novamente. Amém, gente? Amém. Toma posse dessa palavra. Vamos parar de meninice na presença de Deus. O Senhor pode todas as coisas. Ele pode. Vamos deixar as nossas incredulidades, gente, de lado. Vamos tirar isso da nossa vida e buscar o Senhor de todo o nosso coração. E como que nós podemos deixar de lado a incredulidade? Gente, vou dar três exemplos para você, que você pode se tornar uma pessoa crente, uma pessoa que crê no poder de Deus. Primeiro, meditar na palavra de Deus. Segundo, profetizar ou colocar em prática a palavra de Deus. E terceira coisa, orar. Se você conseguir fazer essas três coisas, não nessa ordem, pode ser orar e depois meditar e depois praticar, ou o contrário, praticar, orar. Não importa a ordem, mas tem que ser feita essas três coisas. Você precisa meditar, você precisa meditar na palavra de Deus todos os dias. Você precisa colocar em prática, profetizar a palavra de Deus na sua vida. Profetizar, você é o que a Bíblia diz que você é. Você tem o que a Bíblia diz que você tem. Você pode o que a Bíblia diz que você pode. Então tem que colocar em prática isso. E a terceira coisa, orar, que é o quê? Comunhão com o Papai do céu. Se você quiser intimidade, você tem que falar com o Senhor, você tem que buscá-lo, você tem que orar, você tem que fazer a sua parte, porque o que Deus tinha de fazer, Ele já fez. O que Jesus tinha de fazer por nós, Ele já fez. E agora nós temos o Espírito Santo aqui conosco, Ele não nos deixou sozinho. Você e eu não estamos sozinhos nessa luta. Você pode estar pensando aí, o Senhor na lista de milagres pulou meu nome. Não é verdade. Não é. O Senhor, na hora que Ele foi dar saúde, Ele esqueceu de mim. Não é verdade. O Senhor nunca nos deixou só. Você pode não estar entendendo o que você está passando, o que a sua família está passando. Você pode estar no meio de um deserto, mas o deserto não é lugar de moradia, é lugar de passagem. Vai passar e você vai entrar na terra prometida. A sua vitória vai chegar, mas você precisa ficar firme. Aguentar firme as ondas do mar, aguentar firme o vento do deserto, a areia nos seus olhos. Vai ter que ficar firme para você lá na frente ser aprovado, lá na frente receber a sua vitória. Amém? Eu quero orar com você nessa noite. Feche seus olhos aí onde você está. Vamos agradecer ao Senhor por essa palavra. E se alguém colocou algum pedido de oração aqui, nós vamos apresentar ao Senhor também, tá bom? Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor, eu sei que o Senhor falou conosco grandemente nessa noite, Pai. Deus, como os discípulos disseram para o Senhor, acrescenta-nos a fé, Pai, que cada dia possamos crer cada vez mais em Ti, Senhor. Se achegar cada vez mais pertinho do Senhor, sentir o Seu cheiro, sentir, Senhor, ouvir as batidas do Seu coração. Pai, que nós possamos estar mais próximos do Senhor todos os dias. Deus, eu apresento a
Ti cada pessoa que entrou nessa live, cada pessoa que participou, Senhor Deus, dessa live, cada pessoa, Senhor Deus, que tirou esse tempo para aprender mais de Ti, Espírito Santo. Eu peço uma bênção toda especial. Entra, Senhor Deus, na família, nos filhos, na casa. Pai, que esses mantimentos dessa casa se multipliquem. Não deixe faltar, Senhor Deus, a comida sobre a mesa. Senhor, encoraja esse homem, esse pai de família que está desesperado, que ele não sabe, Senhor Deus, o que vai ser dele, da família dele. Encoraja ele, Senhor Deus, para confiar mais no Senhor. Ele não está só e o Senhor vai providenciar, Senhor Deus, o mantimento, vai providenciar, Senhor Deus, o dinheiro para pagar as contas. Confie no Senhor. O Senhor é Deus, não nos deixa só. Pai, muito obrigado pela Tua presença, pela Tua manifestação, Espírito Santo. Nós Te louvamos, nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus, amém, gente? Amém, produção? Amém. Deus abençoe.